Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Focalize e hoje tendo a honra de repetir o mesmo evento que promovemos no ano passado, foi mais ou menos por essa mesma época, onde a gente fez uma entrevista aqui com o nosso brilhante Marcos Saravalho, amigo da casa, e eu lancei um desafio para ele na época para saber qual ação poderia dobrar de tamanho em 2018 para 2017 para 2018 e o Marco cravou na SLC e errou feio, né? Não só dobrou, como ela triplicou de preço. Então o Marco agora tem um desafio aqui, uma promessa de passar para nós, após terminarmos aqui a apresentação, na visão dele, quem pode subir, né? Quem pode nos oferecer um upside violento, né, Marco? Que é o que está todo mundo buscando, né? E nós estamos aproveitando esse momento aqui, porque estamos com um evento presencial aqui na nossa cidade, Novo Hamburgo, aqui na Associação Comercial. E hoje à noite o Marco vai fazer uma apresentação e não poderia deixar de aproveitar esse momento aqui para a gente bater um papo para toda a nossa audiência, não só aqui da região, mas também do Brasil inteiro, para passar aqui os principais highlights que falaremos hoje à noite e até responder algumas questões aí que vocês colocarem em relação a investimentos, cenário eleitoral, economia, o que tiver a nosso alcance a gente vai procurar responder, né, Marco? Com certeza. Então, Marco, bem-vindo mais uma vez, é sempre uma satisfação tê-lo aqui com a gente. E já vou te lançar um desafio agora de cara, né? Na sua visão, nós estamos diante de um dos mais nebulosos cenários eleitorais dos últimos anos, né? Ao menos na minha visão, né? Eu tô te perguntando a minha visão. Uhum. Eu quero ver se você concorda comigo ou não, e se não concorda, por quê, né? Mas eu realmente está imprevisível o cenário. Não dá para saber nada dessa disputa, ou tentar antecipar nada. Pode dar qualquer coisa, né? E conta para nós aí qual é a visão que você está tendo do cenário eleitoral. Eu acho que tudo começou ali no famoso dia 17 de maio, um pouco mais de um ano atrás, né? Quando se instalou no Brasil, a gente vai falar um pouco disso na palestra de hoje, se instalou no Brasil uma crise política, né? E essa crise política, naquele momento, surgiram 20 cenários diferentes, né? Para quem gosta um pouco mais de estatística, não adianta nada você ter 20 cenários diferentes, cada um com 5% de chance de acontecer, que é como se você não tivesse nenhum. Uhum. E quando você tem muito cenário para acontecer e você não sabe qual que é o provável, né? Ou seja, todos os cenários são possíveis, mas nenhum é provável, né? Ou seja, você não sabe qual realmente vai acontecer, você não tem como se posicionar em relação a esse tipo de evento, né? Então, naquele dia 17 de maio, na verdade, no dia seguinte, no dia 18 de maio, a bolsa caiu 10% logo lá na abertura, o dólar subiu 10% no mesmo dia, enfim, tudo ficou muito estressado. E cada brasileiro, principalmente, tinha uma opinião, né? Um brasileiro falava que o presidente ia renunciar, outro falava que o presidente ia ter eleições diretas, outras indiretas, enfim. Então, algum desses cenários a gente foi descartando ao longo desses últimos 12 meses, né? Mas ainda a gente tem ainda muitos cenários em aberto, né? E aí, esse principal cenário são as eleições, e as eleições realmente a gente não tem um cenário definido, diferentemente do que a gente tinha em 2014. Sim. Em 2014 a gente tinha um cenário binário, né? Ou era sim ou não, né? Ou seja, ou era para a esquerda ou para a direita. Agora a gente não tem nem essas possibilidades, na verdade a gente não tem, a gente até brinca que primeiras eleições, pelo menos desde a redemocratização, que a gente não tem nem os candidatos, né? A gente não sabe nem quem são os candidatos, né? Até toda semana muda quem são os candidatos, até grande discussão agora nessa semana quem são os vices, né? A gente não tem nem os candidatos, imagina o nome dos vices, né? Quem que é o vice do Bolsonaro, quem é o vice do... Na verdade, nenhum vice está aceitando, né? Isso é que é o mais estranho, né? Eu tava dando uma acompanhada no cenário, os vices não querem, né? Todos os partidos estão enfrentando problema para arrumar um vice. Se você tentar pegar o possível vice do Alckmin, era um vice há 8 anos atrás, 10 anos atrás, na verdade relacionado à família, que está relacionado ao lado de lá, ao lado do muito mais ligado ao PT do que relacionado ao PSDB. Então, tem mudado muito num curto espaço de tempo, e a gente tem muita indefinição, e isso não nos permite tomar nenhuma decisão radical, né? Porque se a gente tivesse maior certeza do cenário
após outubro, novembro, ao longo de 2019, a gente poderia tomar decisões mais radicais, por exemplo, ter uma posição maior em bolsa, ou mesmo dentro de bolsa comprar ações mais arriscadas. A gente sabe que tem ações mais conservadoras, dividendos, ações mais voltadas ao exterior, enfim, comprar dólar ou vender dólar, enfim, essa grande incerteza. Por isso que o grande recado da palestra de hoje é que, infelizmente, a melhor recomendação que a gente tem para fazer é continuar recomendando a diversificação das carteiras, né? Não só a diversificação do portfólio, mas mesmo dentro de ações, diversificar com ações mais de curto prazo, ações mais de longo prazo, ações mais defensivas, proteger as carteiras também. Então, essa é a grande dificuldade nessas eleições. A gente não consegue ainda, e ao mesmo tempo a gente sabe que muita coisa pode mudar, principalmente a partir do início da campanha da TV, que infelizmente é só daqui um pouco mais de um mês. Então a gente vai viver, tem uma expressão em inglês que eu gosto de usar muito, que chama-se borboletas no estômago, né? Então a gente vai viver com borboletas no estômago daqui até o final de agosto, pelo menos, porque as pesquisas não tendem a ter nenhuma alteração e a gente recomenda não tomar nenhuma decisão drástica, grande, daqui pelo menos até o começo da campanha na TV. O que me chamou a atenção, na semana passada nós tivemos o Investor Day lá em São Paulo, que é um evento que a XP promove, um evento fechado para assessores de investimentos, onde além da equipe interna da casa, também são gestores convidados, economistas, e até o Luiz Stuber, que esteve lá palestrando para a gente. E o que me chamou a atenção quando se desenha a probabilidade de cenário eleitoral, eu até achei bastante racional a análise feita, é a seguinte: independente do cenário, tudo tende a piorar, né? Por quê? Porque se pegar a equipe econômica vai ser pior do que a que tem hoje, né? Porque nós estamos hoje com o timaço, né? Hoje nem mais, né? Porque o Meirelles já saiu agora para se candidatar, mas assim, a original do Temer era ótima, né? Só ficou o Ilan da equipe original, o Rabelo saiu, a presidente lá do BNDES saiu também. E não só a equipe econômica, mas grande parte dos ministros também, os ministérios também, né? Mudou muito. Então, a tendência, olhando para esse quadro, a gente olha para Bolsonaro, olha para Ciro, olha para Marina, olha para Alckmin, que seriam teoricamente os 4 melhor pontuados nessa seara, nenhum deles oferece a possibilidade de uma equipe econômica melhor. Então, por isso, só já é ruim, né? E a outra, na questão da imprevisibilidade, é que provavelmente o Bolsonaro está no segundo turno, né? Porque ele estabilizou naqueles 20%, 19%, 20%, deve ficar nisso. E o próximo, ou seja, o adversário do segundo turno, tende a se qualificar entre 12% e 15%. Então, dentro desse cenário, qualquer um pode ser. Exatamente. Né? Estão todos muito próximos. Então, o Bolsonaro, como já passou um pouco disso, já é meio que carta marcada para o segundo turno. E aí os demais competidores, né? Sem contar que sempre tem aquele risco do outsider, alguém surgir por fora e tal, que eu acho meio improvável. Meu candidato, já declarei que é o João Amoedo, do Partido Novo, mas tenho plena consciência de que as chances são remotíssimas, né? É quase impossível, né? Porque ele não tem projeção, ele não está usando fundo partidário, as condutas do Partido Novo, nesse sentido, elas não vão de encontro ao marketing político, né? Só para vocês terem uma ideia, eu estava essa semana no Nordeste e eu sempre, quando eu estou nesses locais, eu costumo eu faço uma conversa informal com as pessoas, com o cara do restaurante, com o taxista. E para todos eu perguntava na questão se conhecia o João Amoedo, conhecia o Partido Novo. Ninguém conhecia no Nordeste. Claro, é uma amostragem muito pequena, mas já dá para ter uma noção. Então, é difícil, né? Enfim, vai ficar, acho que entre esses 4, eventualmente mais um quinto aí que possa surgir. Mas o fato é que, na essência, deve piorar. E no aspecto de ações, especificamente, tu quer mostrar alguma lâmina aqui, Marco, de repente? Não, eu vou colocar aqui. Acho que eu vou começar pelo segundo slide, o slide 3 ali. 3. Que na verdade esse slide aqui, quem utiliza muito é o Henrique Breda, né? Para quem não conhece, está nos ouvindo, o Henrique Breda, ele é um
pelo gestor do Alasca, né? Ou seja, um dos melhores e um dos maiores fundos de ações do Brasil. Pelo menos nesses últimos 2 a 3 anos tenha sido um dos melhores fundos do Brasil. Ele acertou, né, no Magazine Luiza, né? Acertou, e não veia, só né? acertou, como ele não vendeu. Não acertou também não só de comprar, mas também de não vender, isso é muito importante. Ele está posicionado ainda, pessoal, só para ter uma ideia. Ele comprou no médio dele, deve ser por volta de R$17 no preço antigo, né? Antes do desdobramento. E essa é uma lâmina que é muito subjetiva, mas é muito bacana de a gente ver, que sempre me pergunta assim, quando a gente saber se a bolsa está cara ou está barata, né? Em que momento entrar, né? A gente, muito analista fundamentalista, a gente pensa muito em alocação e é difícil a gente realmente acertar o momento exato, né, da bolsa, quando vai ter uma reversão de tendência ou quando ser o momento exato. A gente sempre recomenda fazer movimentos consistentes, constantes, né? Mas tem alguns indicadores que mostram que a bolsa ainda está barata, né, de uma forma mais subjetiva, do que uma preocupação se ela está cara ou não, né? Então, a gente tem aqui na primeira coluna, e a gente vai enumerando alguns pontos, mas são todos pontos subjetivos, né? Não tem nenhum ponto objetivo. Então, por exemplo, desemprego, sempre quando o desemprego está alto, a gente está com desemprego ainda muito alto no Brasil, recorde nos últimos anos. Sempre quando a gente tem desemprego alto, bolsa barata, desemprego baixo, ou seja, muito emprego, bolsa cara, ou seja, lá em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, a gente ainda estava com muito emprego. Confiança, apesar de ter se recuperado, ainda é muito baixa, ou seja, ainda está abaixo do nível de otimismo, ou seja, tanto o empresário como o consumidor continuam pessimistas, apesar de ter melhorado, o pior já passou em termos de confiança, mas ainda está baixa, ou seja, sinalizando que a bolsa ainda está barata. Quando a gente vai recuperando a confiança, a bolsa vai subindo. Quando a gente estiver na máxima ali da confiança, realmente a bolsa está cara. Enfim, a gente tem uma série de indicadores, né? Quando a gente chega aí nesses 75, 80 mil pontos, todo mundo começa a falar: você vai entrar agora na bolsa, tem certeza? A bolsa recuperou do 70 para o 80. Quando tem preocupação em relação à pontuação, é que a bolsa está barata. E quando a bolsa estiver subindo muito, lá, lembra quando foi 2006, 2007, 2008, ninguém se preocupava com pontuação de bolsa. É quando realmente a gente tem que se preocupar, na verdade, com o nível de bolsa, né? Crédito escasso, o crédito ainda continua muito escasso, né? Apesar de estar crescendo, mas crescendo muito pouco, né? Bolsa está barata. Quando tiver sobrando crédito disponível, venha, compra seu carro com taxa zero, com financiamento de 20 anos. São nesses momentos que a gente começa a preocupar. IPOs também é um bom indicador. Se a gente tem IPOs 1, 2, 3 acontecendo naturalmente por ano, ainda a bolsa está barata. Quando está acontecendo 5 IPOs por dia, é um momento legal de entrar na bolsa, mas tem que se preocupar, porque quando acontece muito IPO, é um momento para se preocupar. O uso da capacidade ainda está muito ociosa, a bolsa está barata. Quando tiver plena capacidade, a gente está caro. Enfim, a gente tem vários indicadores, né? Só para a gente, que eu gosto muito, né, fazer uma provocação, gosto muito desses dois últimos aqui, proliferação de gênios, né? Então, hoje você não tem ninguém, são poucos, né, pessoas como Henrique Breda, outros profissionais que a gente respeita, mas são pouquíssimas pessoas. Mas sempre quando aparece a bolsa tá cara, né? Sempre aparece, todo mundo entende de bolsa, todo mundo é investidor, começa a aparecer vários analistas, gestores, enfim. Aí a gente começa a falar que tem gênios, entre aspas, a cada esquina, né? Aí a gente começa a se preocupar. E eu gosto muito dessa última também, quando a gente vai contratar um analista novo, um estagiário, pergunta para ele o que ele quer fazer, por que ele está procurando aquele emprego. E o analista responde: eu quero aprender, né? Realmente a bolsa está barata. E quando ele na entrevista fala assim, ele perguntar qual será o meu primeiro bônus, né? Quanto que eu vou receber no meu primeiro bônus, porque todos os amigos dele já ganharam vários bônus por 1, 2, 3 anos consecutivos. Aí a gente tem que começar a se preocupar, né? Então a gente tem aqui uma série de indicadores que realmente a gente mostra que a bolsa está muito mais indicando que está barata do que está cara, né? Então esse slide particularmente a gente não vai ver hoje para quem vai lá na apresentação, e esse de cima aí é uma pergunta que sempre me fazem também, que ele está um pouquinho desatualizado, mas ele mostra muito bem que é uma pergunta recorrente em termos de bolsa. Mega ciclo, né? Justamente assim, eu acho que são vários Cs, é como se fosse uma fórmula em Excel, né? Então o primeiro C a gente precisa entender, só para a gente entender quanto que a bolsa poderia subir se realmente
nós estivermos num novo ciclo de alta e se esse novo ciclo de alta se repetir como os ciclos anteriores, né? Isso depende, lógico, de eleições. Mas primeira coisa, a gente vê os ciclos de baixa ali, que são as linhas rosas, né? As caixinhas rosas. A gente consegue ver que desde 1960, sempre quando tem ciclo de baixa no Brasil, a bolsa cai do pico ali até o vale em torno de 80% a 90%. Então esse novo ciclo de baixa, realmente nós tivemos muitos anos ruins de bolsa, né? Foram quase 8 anos, mas a gente pegar os últimos 6 anos, foram anos mais drásticos aí. A bolsa caiu realmente muito parecida como caíram nos últimos 3 ciclos. Então caiu bem dentro da média. Lembrando que esses ciclos aí duram de 5 a 12 anos, esse último ciclo de baixa foi de 8 anos. Então você vê que realmente o ciclo de baixa se repetiu. E se a gente olhar para o ciclo de alta, se a gente acreditar que a gente está num novo ciclo de alta, a gente vê que os ciclos de alta, primeiro, duram de 3 a 6 anos, né? Então a gente realmente seria no primeiro ano de um novo ciclo de alta, né? Um primeiro ano e meio de novo ciclo de alta, se for um novo ciclo de alta. E de novo, ciclos de alta, quanto que eles sobem? Isso aqui é o Ibovespa em dólar, né? Eles sobem de 1.500 a 3.400%, né? Então, se a gente acreditar que a gente está num novo ciclo de alta e se o novo ciclo de alta se repetir como foram os anteriores, essa perninha aqui do Ibovespa em dólar, ele subiu quanto desde do novo ciclo aqui de alta, né? Desse vale aqui? Ele subiu mais ou menos uns 100%, ou seja, a gente teria espaço para subir pelo menos 1000%, pelo menos, se repetir um novo ciclo de alta como se repetiram. Mas lembrando que os ciclos de alta eles nunca sobem todo santo dia, toda semana, todo mês. Tem volatilidade, né? A gente tem mini ciclos de baixa no meio até um comentário importante aqui, nós temos na agência na empresa de assessoria, a área de estruturados da XP acaba nos oferecendo algumas estruturas, né? Tem uma estrutura interessante que eu particularmente gosto muito de operar, que é a Ruby, que ela te dá uma grande proteção na queda e ela te paga um cupom, né? Como se fosse um ticket de taxa de juros para o cenário de alta e de queda. Então, por exemplo, nós estávamos com uma Ruby na Uzi Minas, que era... Na época comprava a Uzi Minas, acho que estava 10,50 mais ou menos. Até 35% de queda ganhava-se um cupom de 10,65 e para cima ganhava 10,65. Se subisse 1%, 2% do preço da montagem da operação, ganhava 10,65. Se subisse 30%, ia ganhar só 10,65. Esse é o preço da estrutura, né? Então a gente tem que procurar estabelecer um patamar de baixa e um patamar de alta. Mas era uma operação para durar 4 meses, né? Então imagine o seguinte, 10,65% de cupom para 4 meses, com proteção de 35%, me parecia algo bastante razoável, né? Uma relação de risco-retorno de 3 para 1, sendo que nesse intervalo de 35% eu ainda poderia ganhar os 10,65%. Ou seja, eu montava uma operação, o papel derretia 30% e eu ainda ganhava 10,65%. Então, se me apresentam esse negócio, eu digo assim, isso é bom, né? A relação está bacana. O que aconteceu na pós-greve dos caminhoneiros? O mercado de ações deu aquela derretida que vocês acompanharam e praticamente todas as operações Ruby foi acionada a barreira de baixa, ou seja, elas ultrapassaram e aí a estrutura cai e você fica posicionado no papel no preço que ele está. Então, a Uzi Minas foi a 7 e caiu a proteção e você ficou posicionado a 7 no papel. E o ciclo é de alta. Se nós pegarmos o ciclo atual, é um ciclo de alta ainda, né? Então, mesmo dentro de ciclos de altas, papéis podem cair 30%, 35%, 40%. A Uzi Minas caiu 41%. Tanto é que acionou a barreira dos 35%. Então, as oportunidades existem nas duas pontas e períodos de correções intradiárias, que a gente sempre fala aqui para todo mundo que nos assiste, são normais e muitas vezes tornam-se oportunidades dentro desse ciclo, porque a maioria dos investidores entra atrasado, né? Exatamente. Ele pega o ciclo muito além. E quando acontecem esses recuos, são oportunidades, a gente brinca aqui, né? Oportunidades dos retardatários. Né? E nesse contexto, particularmente, eu também ainda acredito que Bolsa para os próximos 2 anos tem que estar no portfólio de diversificação. Exatamente. A gente sempre fala que
a bolsa, o investimento em bolsa, ele funciona como um ciclo de Fórmula 1, né? Um circuito de Fórmula 1. Então não existe nenhum circuito de Fórmula 1 que é uma reta constante, né? Tem as suas retas às vezes longas, né? As retas bastante longas, e logo depois vem uma curva, né? Mas primeiro a gente precisa saber conviver com essas curvas, né? Então, ou seja, a gente tem que saber reconhecer, e vai muito da experiência do assessor e do investidor também, saber que depois de uma curva você pode ter uma reta muito grande, assim como foram as manifestações das greves, né? Trouxe o Bovespa para baixo de 70 mil pontos, né? Mas para quem identificou que depois daquela curva ia ter uma reta muito grande, né, e rápida, a Bovespa já subiu, agora devolveu para quase 80 mil pontos, né, num curto espaço de tempo. Então, isso é o circuito de Fórmula 1. E mais importante de investimento em ações, entender como um piloto de Fórmula 1 que você não pode em nenhum momento pisar no freio, principalmente perto de uma curva. Porque se você pisar no freio perto de uma curva, por exemplo, manifestações, o que é pisar no freio? É você sair do mercado. Mas a gente chegou lá nos 69 mil pontos, você decide sair do mercado. A hora que vem a reta, a hora que voltar agora os 80 mil pontos, você já saiu. Você perde a reta toda, né? Então, faz sentido a gente reduzir as velocidades nas curvas, né? E também quando a gente identificar uma reta, a gente acelerar de vez, voltar a acelerar. Sim. Mas nunca pisar no freio, porque pisar no freio você sai do mercado e você perde toda a reta quando ela voltar a acelerar de novo. Né? Então, ações você tem que estar sempre no mercado. Às vezes a gente vai ter uma posição um pouco menor, um pouco maior, mas você tem que estar sempre presente, porque você pisou e saiu do mercado, você vai perder uma reta gigantesca, uma oportunidade gigantesca, e você vai demorar para fazer esse movimento, e você não pode estar fora. Você tem que estar dentro do circuito, sempre rodando, às vezes uma velocidade maior, às vezes uma velocidade menor, mas sempre dentro do mercado, né? Sempre dentro do circuito de Fórmula 1. O Júlio está acompanhando os chats ali, deixa eu só dar uma olhada. Júlio, temos alguma pergunta aí que tu acha relevante? O Siqueira perguntou qual seria uma microcap interessante, se o Saravá tem alguma ideia, uma empresa menor. Bom, a gente vai já falar das opções, né? Da aposta. Pra gente, da aposta, né? Mas o que eu tenho feito muito é não necessariamente a gente falar de uma ação específica, né? Porque também as eleições elas podem ditar muito o investimento em ações, isso num curto espaço de tempo, né? Apesar do nosso cenário ser um cenário ainda benigno para investimento em ações, né? A gente tem taxa de juros baixa, independente das eleições, a gente tem inflação controlada, independente das eleições, tem um cenário totalmente satisfatório, continua recomendando ter uma participação relevante em ações, isso independente das eleições, mas as eleições podem trazer volatilidade ali no final do ano. Apenas um complemento em relação a esse fato que você comentou agora. O pessoal lá da tua equipe, lá na XP, fez aquele levantamento do cenário Dilma, né? Uhum. De como é que estavam as empresas, o cenário econômico, e quando a Bolsa bateu em 36 mil pontos, lá no fundo do poço lá do governo Dilma. E fizeram um comparativo com o exato momento atual, ou seja, tudo isso que o Marco falou agora é verdade, a situação é muito melhor do que estava lá em 2015, né? Começo de 16. Começo de 16. E o outro ponto importante é em relação aos números, né, das empresas. E aí, digamos assim, vamos imaginar um cenário de catástrofe nesse momento, dá tudo errado. Hoje, dentro do mesmo contexto que nós tínhamos lá em 2015, 2016, a Bolsa viria a 55 mil pontos. Né? Então, reparem que no cenário de tragédia ainda é melhor do que nós tínhamos lá em 2016. Então, a relação de risco-retorno ela está favorável. Né? Então, principalmente para quem ainda quer se posicionar para médio e longo prazo. Tem pergunta, Júlio? Tinha uma sobre dólar. É uma fácil? Manda uma. Dólar é sempre fácil de responder, né? Na lista, dólar. Mas o dólar a gente vai falar um pouco hoje lá na palestra, mas o dólar a gente precisa entender dois pontos, né? Se a gente olhar para o movimento de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, ele já está acontecendo e esse é o principal catalisador que faz ou deveria fazer o dólar subir em relação a todas as moedas, né?
Mas ao mesmo tempo, o que a gente tem? A gente tem um movimento que foi muito rápido, né? Que foi muito, talvez um pouco exagerado, né? E a gente precisa entender também que o dólar já está num novo patamar, e esse patamar veio para ficar, né? A gente, independente de eleições, a gente não vai ter o dólar a 3,20, a gente não vai ter o dólar a 3,40, a gente não vai ter o dólar a 3,50, né? Possivelmente a gente pode ter, dependendo do cenário, um dólar a 3,60, né? Mas esse dólar entre 3,60 e 3,80 provavelmente é um patamar que veio para ficar, é um patamar que naturalmente deve ser negociado daqui até o período de eleições e possivelmente daqui até o final do ano, né? Então é isso que a gente precisa entender em relação às economias emergentes. É natural também que por conta de trade war, de guerra comercial feita principalmente Estados Unidos com a China, é natural que as moedas emergentes são as que mais sofrem nesse momento aí de incerteza global, né? Então, acreditamos que a volatilidade tende a diminuir um pouco, né? Essa preocupação em relação ao trade war tende a diminuir um pouco no curto prazo, e que o petróleo, que o dólar seja negociado nessa faixa. Nossa projeção é que ele termine o ano em algo próximo a 3,70, né? Depende muito de eleições, mas a gente precisa entender que esse patamar veio para ficar. Esse provavelmente 3,60, 3,80 é o patamar que vai ser negociado daqui até o final do ano. A gente não espera nada distante dessa banda aí. E até, do seu ponto de vista de cenário eleitoral, por exemplo, vence um candidato não tão pró-mercado, você vê essa mesma possibilidade também, independente, daqui a pouco vence um Ciro da vida, uma Marina, ou um novo poste do Lula, isso pode levar para 4,5, alguma coisa assim, ou não? Nem nesse cenário. É um cenário possível, mas não sei se é um cenário provável, né? Então, o que a gente acredita que possa acontecer é realmente o dólar, nesse cenário, ele ir para cima de R$4, ele é possível, sim. Talvez não tenha grande probabilidade, mas eu não acredito que seja um exagero ir muito além dos R$4, ou seja, algo próximo de 4,10, 4,20, acho que seria um cenário possível, mas nada muito além desse cenário, né? Então, a 4,5, acho que nos parece mesmo, independente do cenário um pouco mais radical de eleições, seja um cenário um pouco exagerado em termos de moeda, né? Então, nosso cenário base é que mesmo que tenha, com os principais candidatos que a gente falou lá no começo, a gente tem o que a gente chama tanto para bolsa como para dólar e consequentemente para juros, a gente tem aqui o mercado com o que a gente chama de benefício da dúvida, né? O que é benefício da dúvida? É não trazer muita volatilidade, né? Pode ser que tenha alguma preocupação pontual, mas diferentemente do que foram as eleições de 2014, então o mercado deve parecer muito mais do que foi o primeiro ano da Dilma em 2015, né? Vamos entender qual que é a equipe econômica, como que ele pode se organizar nas duas casas, né? Como se aproximar do famoso centrão, se tem alguma capacidade de trazer alguma reforma. Então, esse benefício da dúvida costuma a durar usualmente os famosos 100 dias, primeiros 100 dias, ou o primeiro ano de mandato, né? Que é o ano mais importante. Então, a gente não acredita em tanta volatilidade assim, como, diferentemente, a gente acreditava há um ano atrás, né? Então, o mercado vem ficando mais confortável, apesar da incerteza, um pouco mais confortável aí com os possíveis candidatos que são os mais prováveis a vencer essa eleição. Legal. Tem uma pergunta ali do Demetrius. Ele acha que está cara a Magazine Luiza, né? Não é o que o gestor do Alasca acha, né? Ele continua posicionado. Vai ficar mais cara. Ela vai ficar mais cara ainda, né? E realmente, né? É um ativo que ainda não deu um sinal, né, de que está caro. Uhum. Né? Não, ele vem oferecendo máximo em cima de máximo. E eu não sei em relação aos múltiplos, né? Se vocês já estão enxergando alguma possibilidade do papel ter efetivamente ficado caro, ou ainda tem espaço para a Magazine Luiza. Uma certeza que a gente precisa ter é que depois de toda essa alta, né, subiu 500% em 2016, subiu 600% em 2017, enfim. Depois dessa alta, uma certeza que a gente tem é que ele não está uma pichincha, né? Não é mais um papel barato, essa é a certeza que a gente tem. Agora, os fundamentos mostram que tanto o lado da economia, né, da economia macro, que acho que é o menor valor, a menor contribuição
mas principalmente a lição de casa que a empresa vem fazendo desde a entrada do Fred, o novo presidente, é que tem ainda muito upside, tem muito potencial de entrega de resultado por conta que a gente chama da porteira para dentro, né? Do que depende da Magazine Luiza. E esse foi o grande upside, principalmente em 2017. Né? Então é isso que o Breda, os acionistas confiam muito ainda, que a empresa ainda tem muito para entregar. Mas como a gente sempre fala, que a base vai ficando maior, vai crescendo, não existe uma empresa que dobra de tamanho todo ano, assim como a ação também dificilmente vai dobrar de tamanho todo ano. Mas a entrega de resultados continua muito consistente. Então, apesar do múltiplo caro, dependendo do momento, né, que a empresa, do tamanho de resultado que a empresa entrega, realmente vai mostrar que esse múltiplo, apesar de parecer caro, quando a gente olha para trás, não está tão caro assim. Né? Então, o varejo tem algumas empresas negociando a múltiplos muito caros. Nesse patamar de preço de valuation, é muito mais um alerta de vamos aguardar os próximos resultados, ou seja, não é em ter novas posições, mas também não é de se preocupar, não é uma empresa ruim. Para quem conseguiu aproveitar a parte do lucro aí em 2016 e 2017, com certeza é a hora de colocar um pouco no bolso do Magazine Luiza. Mas ao mesmo tempo não é o momento de ser uma grande oportunidade. Né? Esse papel dificilmente vai dobrar de valor daqui até o final do ano ou daqui a 12 meses. Deve acompanhar a tendência de valorização por Ibovespa. Então tem upside, tem muita entrega de resultado ainda, mas não é, com certeza não é mais uma pichincha, já foi o tempo que Magazine Luiza era uma pichincha. Mas não volta para R$20, né? Não, isso com certeza não. Né? Você vê que até o movimento exagerado que foi para a Bolsa inteira e como foi para a Magazine Luiza, você vê que voltou ali para os R$100, mas também voltou muito rápido para os 130. Então, o ativo continua sendo muito bom. Né? Então, tem ativos como a Magazine Luiza e como outros, se tem uma desvalorização de 20%, 30%, 40%, realmente é exagerado num curto espaço de tempo. Assim como foram as nossas rubis, né? Os de Minas abaixo de R$7 ou em torno de R$7 também fica muito atrativo. A própria Petrobras, a gente viu o Banco do Brasil, vários ativos com queda exagerada ali em maio e junho. Né? Tem uma pergunta aqui do Abílio, até aproveitando esse cenário que falou da siderurgia, ele quer saber sobre esse cenário siderurgia e minério, se as medidas do Trump, essa relação, essa guerra comercial dos Estados Unidos com o mundo, o que tu acha que vai influenciar esse setor? Bom, a grande preocupação em relação à trade war, a guerra comercial, é a preocupação como pode impactar o ritmo de crescimento global. Né? Então, pelo contrário, até o momento, os Estados Unidos têm saído os dados de PIB, de atividade econômica dos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm surpreendido positivamente. Por outro lado, algumas economias têm marginalmente diminuído um pouco o ritmo, né? Principalmente a economia europeia e a chinesa. Mas não quer dizer que a China, por exemplo, vai ter recessão, não quer dizer que a China vai ter um hard landing. A única coisa é que a China vinha crescendo acima das projeções, né? A gente vai falar um pouco disso hoje na apresentação, e a revisão vai ter que ser um pouquinho marginal. Mas o mundo todo continua crescendo. Então, talvez tenha uma preocupaçãozinha em relação a preços de minério de ferro, mas o minério de ferro não vai derreter de jeito nenhum, não vai cair, celulose não vai cair também. A China vai continuar crescendo. O resultado da Vale mostrou muito isso, e cada vez mais a Vale ela vem tendo um controle sobre a oferta global de minério de ferro, e na verdade no curto prazo, quanto mais a gente tem a China reduzindo a demanda de minério de ferro que pode acontecer, mais ela valoriza a mineradora que tem maior qualidade, ou seja, quem tem não só a maior reserva, mas a melhor qualidade do mundo é a Vale. Então é aquilo que a gente chama de prêmio, né? Então aquele minério de ferro que sai todo dia no jornal é um minério de ferro que tem 62% de concentração. E a Vale ela tem minérios, né? Tem regiões, principalmente no S11D, no projeto do Pará, ela tem minério com uma maior qualidade que aquela. Então a cada ponto percentual acima, ela consegue cobrar mais, porque então a Vale, a China, vem demandando cada vez mais um minério com maior qualidade. Né? Então a Vale não tende a ter volatilidade, os resultados continuam muito bons, isso independente do trade war, né? Independente da guerra. Mas o minério de ferro é natural, de certa forma, no curto prazo, ter um pouquinho de acomodação, esperando ter alguma revisão de expectativa de crescimento econômico mundial no curto prazo. Né? Muito bom. O Marco está falando bastante do nosso evento presencial, né? Vocês não se preocupem, tá? A gente vai gravar esse evento
depois vai disponibilizar para vocês. Quem for nosso assinante via e-mail vai receber o link da gravação pelo e-mail. E a gente vai subir aqui no canal do YouTube também. Então vocês fiquem tranquilos aí que cobertura completa do evento de hoje à noite. Então vocês não perdem nada, fiquem tranquilos. Esse bate-papo aqui não é para ser a palestra, é simplesmente um resumo e uma troca de ideias com vocês aqui. O Davi pergunta por que ainda não se refletiu no crescimento econômico essa queda da Selic. Bom, essa é a Selic, o impacto da Selic, ela costuma ter um delay, né, um atraso para impactar a economia, dependendo dos ciclos aí em torno de 6 a 8 meses, né? Então isso realmente a gente percebe ao longo do tempo, né? Mas tem diversos fatores que levam a não ter um impacto tão grande, mas se a gente começar a perceber dentro dos balanços dos bancos, né, que estão sendo divulgados, né? Já saiu divulgação do Santander, Bradesco, diversos bancos aí, públicos e privados, a gente consegue ver que realmente já tem uma retomada das carteiras de crédito, ou seja, o consumidor, o endividamento da família estava muito alto, agora começa a reduzir, mas muito drasticamente. Por que não impactou tanto a economia? Eu vou mostrar um indicador lá na palestra, que a gente brinca lá na XP, que essa crise, né, essa recessão que a gente teve, a gente fala que foi made in Brasil. Né? Por que made in Brasil? Porque fomos nós que criamos essa recessão. Né? Não foi argentino, não foi americano, não foi... Geralmente o Brasil vai junto com a Ásia, vai junto com a Rússia. Essa não, a gente foi sozinho. Né? Então a gente vai demorar para recuperar essa crise, porque fomos nós que criamos. Então o desemprego continua muito alto, não adianta você dar crédito para um desempregado, né? Então a gente precisa gerar emprego e a geração de emprego vai demorar muito para acontecer. Mas já está acontecendo, o endividamento da família está caindo, mas muito marginalmente. As carteiras de crédito estão voltando a crescer, principalmente na pessoa física. As pessoas estão começando a ficar um pouco confortáveis para tomar um pouco mais de crédito, mas muito lentamente também. Então precisa principalmente parar o medo do desemprego. Isso que é importante para o consumidor sair e começar a tomar um pouco mais de crédito. Né? Se a gente olhar para a pessoa jurídica, na média as carteiras de crédito de pessoa jurídica não estão andando ainda. Né? Muito bom. Tem uma pergunta interessante do Assiqueira sobre o interesse das grandes empresas de cerveja por empresas menores que produzem cervejas de cannabis, seja no Canadá ou nos Estados Unidos. É prudente pensar em investir nesses ativos? Essa pergunta eu já até sei da onde que ele veio essa ideia aí, né? Eu não costumo comentar as análises de outras casas, né? Mas a gente sem falar de outras casas, o que acontece? Existe um movimento global, né? Principalmente nos Estados Unidos. É muito difícil a gente pegar o que vai acontecer nos Estados Unidos, não necessariamente vai acontecer no mundo todo. O perfil de consumo, o perfil, enfim, das famílias é muito diferente dos Estados Unidos. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos? Existe uma tendência natural, tem estudos acadêmicos, de que as empresas, que o consumidor, né, por conta desse novo conceito, né, do uso medicinal, enfim, do uso da cannabis como consumo, mude principalmente o consumo das empresas de bebidas, principalmente nos Estados Unidos. Né? Então é natural pensar que, se a gente pensar no longo prazo, no longuíssimo prazo, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. A Bembev, enfim, todas as empresas de bebida nos Estados Unidos, elas não vão deixar de vender cerveja. A única coisa é que a gente vai ter um crescimento marginal, e talvez esse crescimento marginal no longuíssimo prazo seja um crescimento negativo, né, do consumo de cerveja, na medida que a população, os millennials, essa nova geração, vai começando a trocar começa a trocar o seu perfil de consumo. E como as empresas de cannabis são, que a gente chama de startups, são novas empresas muito pequenas, e uma startup, quando ela cresce muito rápido, né? Você tem uma empresa, pode dobrar, triplicar de valor, elas realmente chamam a atenção. Então lá nos Estados Unidos tem se falado muito sobre esse assunto dessa empresa, dessa troca do perfil de consumo do americano ao longo do tempo. Né? Então é algo que pode acontecer, a gente vai perceber, vai entender isso só ao longuíssimo prazo, e a gente tem que ter uma cabeça de investidor de longo prazo para entender um pouco disso. Né? E como são startups, assim como qualquer investimento em startup no mundo todo, você pode comprar um ativo
que dobra de valor em um ano, como você pode ter uma empresa de startup de cannabis que realmente quebre, que não tenha sucesso na operação, né? Esse é o risco de qualquer startup, de empresa pequena, e acho que esses riscos não estão sendo alertados aí de forma correta, mas há uma tendência mundial, principalmente nos Estados Unidos, essa possível mudança do perfil de consumo desse tipo de produto. Maravilha. Tem uma pergunta interessante aqui com a mudança na BR Foods, né? Tanto a mudança estrutural que eles fizeram, como a mudança na presidência, se passa a ser uma alternativa interessante. Então, esse é uma... Inclusive, eu tenho acreditado que a Brasil Foods ela tem ativos muito bons. Talvez o principal ativo da Brasil Foods seja a... O pessoal está ouvindo aí? Seja a marca Sadia, Perdigão, que são marcas muito fortes, né? Entrando agora com o Pedro Parente, o que eu acredito que possa acontecer, que é natural em qualquer empresa, a gente precisa entender dois movimentos. Primeiro, os fundamentos de curto prazo não são bons da Brasil Foods, né? Ela sofreu muito com a antiga gestão, ela sofreu muito por conta das manifestações, né? O produto dela, o frango é muito sensível, enfim, realmente sofreram muito e os impactos devem aparecer principalmente nesse trimestre, principalmente nesses próximos 2 trimestres. E é natural também quando um presidente entra numa companhia que primeiro ele faça a limpeza, né? Tire todos os créditos do armário e depois, primeiro aparece o resultado negativo. Principalmente o parente, né? Principalmente ele. Primeiro aparece o resultado negativo para depois aparecer o positivo. Mas se a gente olhar para marca, né? Para o potencial que tem essa empresa, né? Lembrando que a gente está falando de alimentos. Então, é uma empresa que tem muitas marcas, ela precisa fazer esse movimento de desalavancagem, redução de ativos. Mas se a gente olhar sem fazer conta nenhuma, né? Todo o trabalho que o parente fez em 1 ano e meio dentro da companhia, e a gente fizer um comparativo de valorização da ação, a ação da Petrobras saiu dos R$4 e foi para R$20 em 1 ano e meio, né? Então, existe um potencial muito grande, já que o ativo da Brasil Foods é muito bom, tanto no Brasil como no exterior, tem uma marca muito forte, bons ativos, e essa empresa faz todo sentido também acompanhar a recuperação da economia brasileira, consumo, e tem muitas marcas, muitas plantas, mas isso deve acontecer muito no longo prazo. Então, se for para comprar a Brasil Foods, a gente tem uma recomendação lá na XP, olhando um pouco mais para curto prazo, quando digo curto prazo, 6, 12 meses, para a gente olhar para longo prazo, eu acredito que é um ótimo ativo, mas a gente realmente, talvez, pegar aqui no vídeo, né, vocês estão vendo aqui a minha mão, acho que talvez seja um ativo que demore um pouco para engrenar, de repente ele pode andar um pouco para trás antes de começar a subir, mas quando ele começar a subir, ele vai ser uma vertical muito rápida. Só que essa engrenagem aqui, essa inclinação, pode ser que demore muito tempo para começar, porque os investidores, grandes investidores, né, que a gente chama de buy side, ele precisa de 1, 2, às vezes 3 trimestres realmente de resultados consistentes, bons, para começar a acreditar, né? E começar a comprar esse papel, ter força esse papel subir. Então isso leva tempo para o resultado aparecer e para a gente ter uma força compradora grande no papel. Muito bem. E a questão das fintechs, Marco? Tem uma pergunta da Lisa aqui. Você vê alguma ameaça hoje para os grandes bancos de varejo, tendo em vista que a gente sabe do nível de insatisfação que as pessoas têm em relação aos bancos de uma forma geral? São produtos caros, crédito caríssimo, investimentos hoje muito abaixo do que as corretoras oferecem, serviço nem se fala, né? São no Procon e Reclame Aqui, acho que são líderes de reclamação, acho que só perdem para as telefônicas. Né? Fintechs ameaça ou ainda é cedo para falar disso? Não, eu acho que assim, se a gente olhar aí eu gosto de olhar para investimento também. Se a gente olhar nos últimos 10, 15, 20 anos, para quem olha a bolsa como formação de patrimônio mesmo, que é sempre o olhar que eu tento passar para os clientes. Se a gente olhar, por exemplo, o Itaú, talvez tenha sido um dos melhores investimentos dos últimos 20 anos, né? Até tem um slide lá na minha apresentação falando disso. E é um banco que entrega a rentabilidade sobre o patrimônio consistentemente alta por vários anos seguidos. Assim como o Bradesco e a Itaúsa, né? Então, esse tipo de banco, eles sempre estão fazendo investimentos em fintechs, né? Algumas a gente não percebe e faz parte do negócio deles. Então,
eu acredito que a gente deve ter uma mudança radical no perfil do consumo, né, desse tipo de serviço, mas isso leva tempo para acontecer, né? Então eu acho que talvez essa geração nova de millennials, nova geração aí, 16, 18, 20 até os 25 anos, já estão começando a consumir automaticamente bancos digitais, não vai numa agência, só abre a conta online, muito mais dinâmico, né? Tem uma percepção de risco totalmente diferente, mas a gente sabe que tem uma população brasileira ainda que tem muita preocupação com muita baixa educação financeira, sem acesso a serviços, que confia muito num gerente de banco, ainda que desconfia muito de planos econômicos, enfim, de tudo que aconteceu no país. Então a gente acredita que esse movimento tem muita oportunidade para as fintechs. Os bancos ainda não veem como grande preocupação, porque esse modelo de negócio tende a mudar, mas mudar talvez de uma geração para outra, então levam 10, 20 anos para mudar. Mas a gente sabe que como empresas como o XP está mostrando que realmente existe espaço e o cliente quer melhor serviço, com custo mais baixo, com atendimento mais profissional. Então realmente tem espaço para as fintechs aparecerem, mas os bancos também eles nunca estão parados, né? Eles sempre estão olhando outras oportunidades, fazendo investimentos. Eles sempre estão fazendo, na verdade, aquilo que você falou, se olhar por outro lado, tanto a reclamação, para a gente pensar em investimento em tecnologia, quem mais investe em tecnologia no Brasil é o sistema financeiro. Eles estão consistentemente fazendo alguns bilhões de reais de investimentos em tecnologia todo santo ano, né? Então, eles vêm talvez com uma preocupação, mas também eles estão sempre olhando como uma oportunidade para eles, né? Até um detalhe que me surpreendeu, o Guilherme Benchimol palestrou para nós no evento semana passada, que é o presidente da XP. Dos 1.600 funcionários da XP hoje, 400 são da área de TI. Esse número eu não tinha ideia E a maior área da XP. A maior área da XP hoje é a área de TI, então é um negócio louco, né? Realmente o nível de investimento tem que ser feito nessa área para conseguir dar conta da evolução, do efeito tecnológico nas pessoas, né? Vamos ver se temos perguntas aqui. Tem uma pergunta interessante do Aciqueira em relação à venda da Walmart para o Grupo Advent. Se tem algum risco para quem está posicionado na Walmart, tu vê algum problema ou simplesmente foi uma operação pontual no Brasil? Para quem está posicionado em Walmart fora, globalmente? Né? Eu imagino que a pergunta é para quem tem ações no Walmart. Walmart lá fora, né? Fora, né? Não, acredito que não seja nenhum grande risco, não. Acho que pelo contrário, o Walmart já vinha tentando entregar melhores resultados aqui já há muitos anos, né? E a gente olhar para as operações aí da Advent, dos investimentos que eles fizeram, sempre tentam encontrar uma forma mais eficiente para voltar a empresa a entregar bons resultados. Então é mais como uma oportunidade de médio prazo, mas de novo, sempre quando tem uma mudança de executivos, de donos, enfim, a gente pode primeiro apresentar resultados negativos, depois para apresentar resultados positivos. Então é natural a gente ver, eu não acompanho muito de perto o Walmart, mas é natural ver fechamento de algumas lojas menos eficientes, né? Reduzir primeiro o tamanho, né? Assim como o caso da Petrobras, a própria Brasil Foods está fazendo esse movimento, você fechar plantas ineficientes, fechar plantas que não têm rentabilidade, vender talvez alguns ativos, né? Para depois começar a aparecer os resultados. E é muito importante essa percepção de risco, né, acontecer aí no médio e longo prazo, né? Então, quando a gente fala de valuation, eu brinco até que a gente tem um modelo que chama fluxo de caixa descontado, né? A gente só tem duas variáveis, né, bem simplificadamente. Então a gente só tem o fluxo de caixa, né, que é a parte de cima, e a taxa de desconto, que é a parte de baixo, né? Então, o que faz mudar drasticamente a percepção de um ativo é muito mais a taxa de desconto do que o fluxo de caixa em si. Então, se você mudar, que nem me perguntaram aqui de Petrobras, né? O que fez a ação sair de 4,20? Muita coisa mudou. Mas mudou completamente a percepção de risco do ativo. Então, se você exigia uma taxa de retorno de 30% para você investir na Petrobras, por conta de todo o risco político que tinha na empresa, você fala assim, pô, é uma empresa que tem um risco menor, né? Uma ingerência menor, então eu vou exigir 18% de taxa de retorno, não é o famoso custo de capital, 15%. E você vai reduzindo ali o seu denominador, então você tem que aumentar o valor, né, o valor justo dessa empresa, né? Então por isso que o ativo se valoriza, porque a percepção de risco vai diminuindo, né? Então a empresa emitiu um bonde, vou chutar aqui os números, né? Um bonde de 10% em dólar em 2014, quando a percepção de risco era muito grande,
chegou em 2016, 17, emitiu a 6%. Então ela vai tendo custo de capital menor, a percepção de risco diminui, ela gera mais valor para o acionista, e aí o valor justo, né, esse valor, que ser valor intrínseco ali, tem que valer mais o ativo. Né? Muito bem. Pessoal, para finalizar aqui, antes de passar para vocês aqui a cereja do bolo, que é qual é a ação que pode dobrar em 2019, vamos responder a questão ali do Rogério Medeiros, que ele quer, levando em consideração as fintechs, qual é a opinião sobre BIDI 4? Não sei se tu cobre essa empresa. O banco... Opa, caiu aqui. É o banco... Eu particularmente não acompanho muito pouco, né? Sobre esse ativo particular. Uhum. É o banco... Que banco que é esse mesmo? BID 4? Você lembra, não? Rogério Medeiros, pode escrever ali o BID 4. Eu acompanho muito pouco sobre... É o Inter, o né? Inter. Eu acompanho muito pouco do ativo em si, né? Eu particularmente não tenho os números aqui na cabeça. Mas o grande desafio desses bancos, até olhando um pouco para o Agibank, né? Que aqui vocês conhecem bem, o Agiplan, que estava tentando fazer o IPO, mas eles justificarem, né? Realmente a rentabilidade futura nesses ativos, né? Então, como a gente está falando de operações, vou pegar o exemplo aqui do Nubank, né? Nubank é uma operação também 100% digital. Eu gosto muito, não sou cliente, mas gosto muito. Se assemelha em alguns momentos ali com o Banco Digital, com o Banco Inter, outros ativos. Mas o Nubank nunca deu um lucro, né? Assim como outras operações online, né? Então, a grande preocupação é que tipo de rentabilidade que a gente vai jogar no nosso valuation, ali na nossa perpetuidade, que vai ser o valor desse ativo, né? Com certeza, um banco desse digital não tem a mesma rentabilidade que o Itaú tem de 20% sobre o patrimônio que o Itaú tem, ou como o Bradesco tem em torno de 18%. E esse foi uma das grandes dúvidas no IPO do Agibank, né? Porque o Agibank tem um Agiplan que tem uma rentabilidade absurda, mas isso é de hoje para trás. Na medida que você começa a ter o Agibank, que é uma operação bancária, uma certeza que a gente tem, na medida que você vai imputando no seu modelo ali uma margem zero ou muito mais baixa que a atual, a média vai diminuindo, né? E aí você vai chegar no seu modelo, o que é a perpetuidade desse negócio, né? Será que é 30%, 40%? Porque quanto mais você adiciona uma rentabilidade mais baixa do que a média, a sua média vai caindo ao longo do tempo, né? Então essa é a grande preocupação em relação a esse tipo de investimento. Quanto que realmente é a rentabilidade dessa operação? Aí no caso do Inter tiveram algumas preocupações em relação à segurança do negócio em si, né? Enfim, invasão de dados, tudo isso, quanto isso pode afetar em termos jurídicos, de novo, perpetuidade do negócio, realmente é sustentável ou não. Enfim, é um modelo de negócio que eu gosto muito, mas infelizmente eu não tenho uma recomendação, não tenho um preço aqui de cabeça. Mas a grande dúvida é essa: o quão perpétuo é a rentabilidade desse banco na medida que você vão surgindo outros concorrentes, na medida que é uma operação ainda nova, né? Então essa é a grande dúvida em relação a esse tipo de operação, né? Então acho que se assemelharia muito mais a um que a gente chama um modelo PIPE, né? Ou seja, você comprar empresas aí próximas de um startup ou próximas ali de um início de operação, mais que a gente chama de private investment in public companies, né? Então algo muito mais próximo desse modelo. Então, ou seja, são ativos que se tem que pensar muito no médio e longo prazo, né? São empresas que já estão rodando, diferentemente do que foi as empresas X lá no passado, né? Sim. A gente aprendeu muito com isso, então já estão rodando as operações, mas ainda são operações muito novas, que a gente tem muita dúvida do que vai ser o futuro desse negócio, né? Desse business. Muito bem, chegou a hora então da grande revelação, né? Para quem ficou até o final. Para quem ficou até o final vai ganhar esse bônus, né? Que é qual ação que pode dobrar em 2019. E tira a carta da manga, tira o coelho da cartola, Marco, para nós. mais difícil, né? A gente tem eleições que pode definir completamente a tendência da bolsa, apesar de a gente continuar otimista com investimento em bolsa. Então, aqui hoje eu vou colocar para vocês uma lista de ações que eu gosto de chamar de watchlist. O que é watchlist? São ações que realmente a gente precisa deixar no radar, que podem dobrar de valor de tamanho
depende de algumas variáveis. A maior parte dessas que eu vou falar depende muito mais da empresa em si do que de fatores externos, mas sabe que o fator externo realmente pode decidir, de repente, se essa valorização pode acontecer em um curto prazo de tempo ou pode demorar mais tempo para acontecer. Né? Então, primeira ação aqui, eu gosto de olhar também, não só a ação em si, algumas empresas dessas são muito mais arriscadas porque estão passando um processo de turnaround, ou seja, olhar para os resultados, estão entregando ainda prejuízo, ainda estão entregando resultados ainda bastante fracos, mas estão mostrando sinalização de recuperação. E eu gosto de olhar também grandes investidores, né? O que eles estão fazendo. Né? Então, se você tem um sócio, né, um novo acionista que realmente acreditou na empresa, por que eu não posso acompanhar ele? Né? Então, a primeira empresa que eu vou falar aqui para vocês é a Login, né? Login, LOGN3. Né? Primeiro, o filtro que me chamou a atenção foi, a gente falou aqui muito do Henrique Breda, é um cara que eu gosto muito, respeito muito ele. Vocês podem até entrar, procurar no comunicado da empresa. Mas ele acabou no dia agora, 18 de junho, ou seja, cerca de um mês atrás. Ele acabou de comprar, está aumentando a posição na ação. Ele detém, né, o Alaska detém 44% da empresa toda. Né? Então, ou seja, ele veio comprando ao longo de janeiro, fevereiro, março, abril. Subiu de 30% e agora ele acabou de anunciar que ele detém quase 45% da empresa inteira. E não vai ser um cara que vai desinvestir amanhã, mês que vem. Ele é um investidor de longo prazo e se ele comprou 45% da empresa é que ele está vendo alguma coisa acontecendo. A empresa está em movimento... E esse cara enxerga mais do que a média. Né? E esse cara tem acertado muito mais do que a média nos últimos 3 anos. Então é uma ação para a gente colocar no nosso radar. É uma ação que fez um aumento de capital recente, está com uma alavancagem ainda muito alta. Os resultados devem começar a aparecer. O primeiro trimestre já foi um resultado bom de recuperação operacional. E é um papel para a gente carregar aí por os próximos meses, que deve começar a aparecer resultados muito bons. É um ativo que tem tudo para dobrar de valor, ou até muito mais do que isso, mas depende de muitas variáveis, principalmente da empresa. Depende muito da empresa. Né? Mas aí nós estamos falando, né, pessoal? Quando fala 2019, é um ano para frente, né? Não é amanhã. Né? Então, investidor em ações tem que ter essa paciência, né? Sim, essa diligência, né? Até para falar uma experiência que eu tive com o próprio Breda, né? O Breda, ele comprou Magazine Luiza a R$7, mas ele começou a comprar 6 meses antes, quando a ação estava caindo, né? Então ele começou a comprar quando a ação estava a R$30 lá no preço antigo. Então ele comprou a R$30, comprou a 25, comprou a 20, comprou a 18, comprou a 10, comprou a 7 também, que foi o mínimo da ação. Então ele passou quase 5 meses comprando. Depois passou 6 meses para ficar no 0 a 0, né? Porque ele foi comprando só a ação caindo. Depois, quando veio a recuperação também, ele ficou com o papel durante ainda está comprado durante 3 anos na ação, né? Então, para a gente voltar na nossa watchlist, né? Nossa lista aqui de ações que tem muito risco, reforçar isso, são empresas muito menores, que estão ainda numa situação ruim, mas podem destravar valor e esse valor pode ser grande. Outra ação que me chama a atenção é a Paranapanema, né? Paranapanema é um ativo bem difícil. Um negócio... PEMAN 4. 3. 3, não é mais 4 agora. PEMAN 3. É 3 agora. É um ativo que chama muito atenção. E por que me chamou a atenção? Também eu fui conversar com um Barsi, né? Um Barsi é um dos maiores investidores de bolsa do Brasil, pessoa física. Não só ele, como o Silvio Tini, também um dos maiores investidores de bolsa do Brasil. O Silvio Tino comprou cerca de 5% da empresa. Vocês podem depois pedir para o Júlio fazer uma análise amanhã. Vocês podem ver um volume recentemente, né? Muito forte, foi o Silvio Tini que fez ali na bolsa. E nessa última alta recente também o Barsi tem comprado ações. E o Barsi inclusive anunciou, né? Anunciou publicamente que tem comprado. Ela já de 80 centavos já pulou para 1,20. Isso. Né? A grande preocupação já comeu 50% da tua previsão. Exatamente. Né? Então, quando a gente começou a conversar, a ação estava sendo negociada ali no 1,10. Então, por exemplo, no dia de hoje a ação caiu 7%, tem que tomar muito cuidado, porque a ação realmente é muito volátil, qualquer 1 centavo, 5 centavos é muita variação. Mas com certeza ali na faixa de 1,10 até 1,20 chama muita atenção. É outra ação que está passando uma reestruturação operacional muito grande. Primeiro veio as despesas, o resultado do trimestre foi muito ruim, muito horroroso. O resultado de curto prazo ainda é muito desafiador, mas a empresa também tem muito potencial.
E chama a atenção que você tem dois acionistas muito bons, muito relevantes, que fazem também fizeram uma história na bolsa, que estão aumentando posição. Né? E aí me perguntaram aqui também de Positivo. Positivo é uma empresa que eu já vinha falando na faixa dos R$3, R$3,20. A ação sofreu muito nessas manifestações, foi para R$2,30, R$2,40. Então, se eu já gostava a R$3,20, né? Eu gosto mais a R$2,50, né? Nessa faixa de preço. Mas é uma ação também que demora ainda para entregar os resultados. Talvez nesse segundo trimestre já começam a aparecer resultados melhores. Né? No caso da Positivo, eu gosto de olhar muito aquele indicador Price to Book, né? Preço VPA. É uma ação que está sendo negociada ali provavelmente na casa do 0,5 vezes ou seja, 50% do valor patrimonial. Então tudo isso chama atenção, mas a empresa precisa voltar a dar lucro. Ela já deu um lucro bem pequenininho, mas ela precisa dar lucro com consistência para chamar a atenção de um investidor ou institucional ou grande fundo. Então a gente já tem aqui 3 ações listadas aí que realmente tem um futuro aí de destravar valor, né, e depende muito mais delas do que do externo. E a eleição é que vai decidir realmente se isso vai acontecer talvez esse ano ainda, ou de repente acontecer só daqui a 12 meses, 18 meses. Vamos resumir. Login, Paranapanema, Positivo, né? Carteira de ouro do Marco Saravalli. É isso, o que eu chamo dessas ações, eu chamo de pimentinha. As pimentinhas do Saravalli. Eu vou colocar isso na chamada depois quando mandar a gravação para você. Então, dentro de uma carteira, essas pimentinhas, né? Não é para a gente ter 100% da carteira só em pimentinhas, né? 50%. É para a gente ter 2, 3, 5% da carteira, né, de ações nessas pimentinhas, porque são ações que têm muito risco, mas ao mesmo tempo elas podem destravar valor ao longo do tempo. Só respondendo ali a pergunta do Rogério, elas não são boas pagadoras de dividendos ainda, né, Rogério? Porque elas ainda estão, do ponto de vista de entrega de resultado, foi o que o Marco acabou de falar, né? Elas estão naquele ponto de inflexão, por isso que pode demorar um pouquinho mais, mas a perspectiva é muito boa. Eu tenho uma ação que eu queria, aí a contribuição do Momberger agora, mas eu preciso, obviamente, da chancela do analista, né? Porque eu não sou analista, mas eu participei de um jantar com o Banco Pan-Americano, na semana passada, lá em São Paulo, e nesse jantar, obviamente, eles tiraram um tempo para apresentar a situação do banco e tudo mais. E os números dos últimos 4 trimestres surpreenderam positivamente. Porque o banco vinha entregando prejuízo, inclusive, desde a época da transição para a Caixa Federal, para o BTG. Né? O BTG e a Caixa assumiram todo aquele passivo, né? Mas já há 4 trimestres o banco foi para o azul e cada trimestre entregando mais resultado. Inclusive os números de Basileia, todos aqueles múltiplos que o setor bancário se referencia, o banco começa a apresentar números bastante consistentes e interessantes. E eu saí da reunião, fui olhar o gráfico do Banco Pan-Americano e me chamou a atenção que as ações não reagiram ainda. Poderia colocar nas pimentinhas o Banco Pan-Americano? Poderia, mas nesse caso particular eu preciso fazer a lição de casa antes, né? Porque eu conheço muito pouco sobre o balanço do Pan-Americano. Isso, na verdade, é uma pergunta minha que saiu da reunião, olhei para os números, gostei, agora estou perguntando para o analista. Poderia, mas eu preciso fazer a lição de casa, então deixar para um próximo encontro, ou a gente pode fazer online, ou a gente pode fazer presencialmente, mas eu preciso olhar um pouco dos números dos bancos. Mas com certeza o que a gente tem visto nos últimos 18 meses, e provavelmente isso vai continuar, é que a expansão das carteiras de crédito, da recuperação de crédito, se dará principalmente via a expansão das carteiras de crédito de pessoa física, né? E o Banco Pan ele tem uma participação muito grande em pessoa física, em financiamento de veículos, principalmente a carteira deles. Eles agora são líderes de veículos, inclusive. Então, a gente tem visto, a gente sempre tem dúvida. Acho que a nossa maior dúvida em relação ao PAN indiretamente via veículos é em relação à velocidade dessa recuperação. Sim, né? Sim. 2 dúvidas, né? A velocidade e a intensidade. Né? Mas com certeza a expansão das carteiras de crédito se dará esse ano via pessoa física e a PAN se enquadra dentro desse contexto. Né? Então, de novo, em 2014, 15, 16,
talvez tenha sido o banco e as carteiras que mais sofreram, Sim. né? Mas ao mesmo tempo, agora na recuperação, não vai ser na média, né? Não vai ser pela pessoa jurídica, vai ser pela pessoa física, porque as famílias já estão ficando mais confortáveis, já diminuindo um pouco o endividamento, renegociando dívida, tomando um pouco mais de crédito, né? A grande dúvida é essa, né? Agora, o tamanho da intensidade do potencial de valorização do Banco Pan, talvez ele esteja aí na nossa lista aí, possivelmente futuramente, em breve, tranquilo. Mas precisou de uma análise mais profunda. Até o Rogério me ajuda ali, né? Ele escreve que banco muito bom, gestão muito competente e a equipe do BTG transferida para lá. Então, é mais um ponto positivo, né? Mas isso é o Momberger, tá, pessoal? As pimentinhas do Saravalho, né? São a login, PEMAN e positivo. Pessoal, cumprimos o prometido, né? Não só uma ação, mas 3 ações, né? Então, nós temos 3 oportunidades aí que, na visão do Marco, são grandes possibilidades para 2019. E eu queria agradecer mais uma vez, né, a brilhante participação. Já é uma rotina aqui na Focalize, né? O Marco aqui nos acompanhando. E espero que vocês tenham gostado, pessoal. O evento está sendo gravado, então a gente vai deixar disponibilizado aqui no canal, para quem quiser rever. E daqui a pouco nós estamos indo para a ACI, lá, que é a Associação Comercial, para o nosso evento presencial. Vamos gravar o evento e também vamos disponibilizar para vocês daí o material completo, todo o cenário econômico para vocês também, para que a gente consiga abastecê-los aí de muita informação na tomada de decisão de investimentos, principalmente em renda variável. Marco, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês e nos vemos daqui a pouco, né? É isso aí. Obrigado a todo mundo aí. Esperamos o convite, né? Já deixar essa agenda já marcada para as próximas vezes e vamos acompanhar. E sempre, quando a gente fala de renda variável, é importante a gente fazer esse trabalho consistente, né? Constante. Não é um trabalho de um dia, de uma semana, é um trabalho toda semana, todo mês a gente fazer, que o trabalho realmente aparece. E se a gente olhar para o copo meio cheio, realmente a gente tem muito boas oportunidades, algumas boas oportunidades na Bolsa. Isso já começou, e até brinco, né? Que o nosso tom aqui tem sido otimista, né? Desde a última vez, né? E muita gente fala assim, pô, Marcos, mas você está muito otimista, você acha que é isso mesmo? Tal, mas eu sempre falo assim, mas os pessimistas estão perdendo dinheiro já há 2 anos, né? Então, os otimistas estão ganhando dinheiro já desde 2016, né? Então, a gente continua otimista, realmente tem oportunidades aí para investimentos em bolsa. Os profetas do Apocalipse, uma hora eles vão acertar, né? Mas nesse meio tempo eles deixam de ganhar um monte de dinheiro. É isso aí. Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado e nos vemos aí num próximo evento. Eu espero em breve. Até lá!